Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor. Depois da tempestade, sempre vem o sol nos agraciando, não é? E a gente vai se reconstruindo. Olha que oportunidade bendita. E estamos aqui, bem, né? Firmes e fortes. Sejam muito bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo, cujo lema é educar-se para educar. Somente através da educação que nós podemos transformar a nós, aos outros que estão ao nosso redor e transformar o mundo através da educação. Só dando aquele lembretezinho, que desde que a gente adentra este ambiente já estamos sendo preparados, estamos sendo envolvidos, estamos sendo tratados. Então é muito importante que a gente assista a palestra com muita atenção. É muito importante também que nós incentivemos as nossas crianças a subir, porque lá em cima é o tratamento deles, é a aulinha, é a evangelização apropriada às crianças. Então a gente já vai durante a semana preparando a criança para que ela suba e faça a sua atividade mais adequada no salão de cima. Nós também temos a entrevista, a Andréia vai passando pelo corredor, aqueles que tiverem interesse, não esqueçam de renovar o seu cartão. É importante que a gente abra o nosso coração na entrevista, para que possamos receber ainda mais no momento do tratamento, que começa na palestra e depois nós vamos para a assistência espiritual. Tá certo? Mais algum recadinho? Acho que eram os mais importantes agora de início. Então, como nós sempre fazemos, vamos à nossa prece de início. Vamos então nos tranquilizando em nossas cadeiras, acalmando a nossa mente do corre-corre, acalmando a nossa respiração, o nosso coração. E vamos nos voltando a esse ambiente tão preparado, onde a espiritualidade amiga já abraça cada um de nós, felizes pelo nosso esforço de estarmos aqui. E vamos todos juntos, elevando ainda mais os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, visualizando a sua figura radiante, de sorriso largo, braços abertos, dando aquele abraço forte em cada um de nós. E neste abraço, nós podemos dizer das nossas dificuldades, também das nossas alegrias. E Jesus vai nos incentivando, nos motivando, vai envolvendo a cada um de nós com sua energia de paz. E nós só temos a agradecer, Mestre, a oportunidade bendita de estarmos aqui, nos preparando para mais uma semana nessa casa de oração. Abre as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos, através da palestra, receber a mensagem da manhã. Fiquem conosco, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos então receber a Sônia, a nossa palestrante da manhã. A Sônia que é tarefeira da nossa casa já há muitos anos e trabalha na assistência espiritual também aqui, a infância. Vocês já devem ter visto ela lá na Câmara de Passes. E eu digo que a melhor parte da biografia dela é que ela é minha irmã. Minha irmã e amiga já, com certeza, de muitas encarnações. E também fazemos parte do grupo Recantar, que é o nosso grupo musical. E nós temos também lá no site dos céus o nosso CD, algumas gravações que vocês podem alegrar, né? Se alegrar com a nossa música. E falando em música, vamos iniciar cantando uma música que já vai dar o tom do tema da manhã. Bom?
Quando os meus olhos são bons, todo o meu corpo se ilumina, o caminhar da minha vida fica mais fácil. Quando ignoro a maldade, procuro logo algo de bom, volto a olhar para a caridade, viver é mais fácil. Não quero ter olhos juízes, não quero ter olhos sem luz. Quero a lente da compaixão que faz brotar o amor no coração. Não quero ter olhos sem perdão. Não quero a miopia da incompreensão. Quero olhos repletos de gratidão. Quero olhos que me façam brilhar. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe mais esta manhã. Que possamos todos nós refletirmos a respeito do tema da manhã. Quando eu fui convidada para fazer a palestra, o responsável me disse, escolha o tema. E eu falei, como assim escolha o tema? E fiquei preocupada. E, claro, conversei com a minha irmã. E, como ela disse, a melhor parte da minha biografia é ser irmã dela. Eu acredito que sim. E aí ela me disse, você tem tantas músicas. Pegue uma delas e desenvolva o tema. Então, nós escolhemos O Meu Olhar, que foi a música que nós cantamos agora. Então, o meu olhar diz respeito a como nós olhamos a vida, o outro, a nós mesmos. E os olhos são realmente as janelas da alma. Porque a gente já ouviu falar muito sobre essa frase. Os olhos são as janelas da alma. Vamos ver o que Jesus disse a respeito dos olhos. Jesus, no Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, aquela parte belíssima do Evangelho, ele vai falando sobre várias outras coisas. E ele fala também sobre os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Porém, e quando vem o porém, quando vem o mas, já diz que é um desafio que vem pela frente. Porém, se a luz que há em ti é treva, que trevas serão? Então, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado, mas se a luz que há em ti for treva, que trevas serão? E aí eu fiquei me perguntando, mas a luz que há em mim, treva? Coisa estranha, porque Jesus falava algumas coisas que a gente tem que ficar pensando muitas e muitas vezes. Eu penso que as trevas são aquilo que estão dentro do nosso coração. O nosso coração, o que está dentro do nosso coração dita o nosso olhar. Aquilo que eu sinto faz que eu olhe você de um jeito, a situação de uma maneira. Então, a luz que há em ti é treva, porque todos nós temos luz, mas se esta luz que há em mim é treva, é ruim, meu olho não é bom,
Então, como é que eu vou olhar o outro? E aí, nós estamos aqui na Escola de Paz, e cujo lema é educar-se para educar. Será que nós estamos educando o nosso olhar? O nosso olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos? Será que o nosso olhar está educado para o bem? Como eu estou olhando para o meu filho? Será que eu tenho um olhar compreensivo? Será que eu compreendo quando eu olho para o meu filho? Nas pesquisas para esta palestra, eu encontrei uma frase de um escritor americano, Henry, e ele disse que o que importa não é para o que eu olho, o que importa é o que eu vejo. Porque olhar, a gente olha, né? Eu olhei, eu tenho como profissão, eu sou revisora de textos há mais de 30 anos. Então, eu tenho de ter um olhar um tanto quanto apurado, né? Porque senão o erro passa. Então, eu costumo ter um olhar acurado, tanto na minha área profissional como na vida. Então, às vezes, eu encontro uma pessoa e comento com um amigo. Nossa, você viu? Ela estava de sapato vermelho, blusa azul. Eu vi tudo o que ela estava vestido. A pessoa diz, eu não vi, não reparei, é mesmo? Eu falei, não, eu vi. Não é maldade, né, gente? A gente olha, a gente dá uma olhadinha, né? Então, não importa o que eu olho, mas aquilo que eu vejo. Então, eu estou lá na minha casa, o meu filho está onde? Com o celular na mão. Aí está o bonito, jogando. Mas ele está jogando mesmo? Eu sei se ele está jogando. Eu estou vendo ou eu só olhei? Está ali, o Júnior está ali, está jogando. Nós, hoje, temos de ter muita atenção, para saber o que é que eles estão vendo. Com que olhar eles estão vendo. Como eles estão vendo. E isso é responsabilidade nossa até uma certa idade. Somos nós que vamos direcionar esse olhar. Mas esse olhar também diz muito de nós. Como nós olhamos. Então, quando eu olho para o meu filho, para a minha criança, para o meu adolescente, esse olhar é compreensivo. Eu o compreendo. Eu procuro compreender. Ou eu tenho uma postura altiva. Você é meu filho. Eu imponho para o meu filho. A gente não vai aqui falar de uma maneira ingênua, dizendo que o pai não tem que colocar as regras, o respeito. Claro que sim, lógico. Mas será que eu estou olhando verdadeiramente para ele? Eu sou da época. Olha, é duro, né? Quando a gente chega com os cabelos assim, falar eu sou da época, né? Mas eu sou da época em que o pai se orgulhava quando dizia, eu apenas olho para ele e ele já me obedece. Não é assim? Basta olhar. Olhei, pronto. Ele já ficou quieto, ele já não pegou a coisa da mesa. E a gente ficava mesmo, bem quietinho. E ai de nós, né? Será que isso funciona hoje em dia? Será que hoje, nessas crianças que a gente vê nos reels do Instagram, que é a coisa mais fofucha, 2 aninhos de idade com a mochilinha nas costas, falando, quero ir para a casa da vovó. Tá lá. Será que com essa criança de hoje em dia vai funcionar? Apenas olho. Não vai funcionar.
Não vai. Elas vêm diferentes, elas são diferentes. Elas são muito mais inteligentes do que uma pessoa da minha geração, que demorava 3 dias para abrir os olhos. Então, nós temos que ter olhos de olhar e enxergar a nossa criança, como ela é hoje. Né? A gente demorava 3 dias para abrir os olhos. Ficava lá naquele negócio. Hoje não. Semana retrasada, uma amiga nossa teve bebê. E eu achei muito interessante, né? E fiquei até assustada, porque eu me assusto com essas coisas. Aí o bebê nasceu de manhã. Quando foi ao meio-dia, o pai tirou uma foto dessa criança para mandar para a gente, todo feliz. A criança estava de olhos abertos, numa pose, meio que sorrindo assim. Tipo, cheguei. Eu falei, gente, olha isso. E que coisa bonita. Que coisa bonita. Né? Eles já vêm assim, ligados no 220. E cabe a quem olhar essas criaturinhas? Cabe a nós. A nós. E a gente vê. O nosso olhar para eles é um olhar acolhedor. Nós acolhemos as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nós acolhemos. Eu gosto tanto dessa palavra, acolher. É tão importante se sentir acolhido, porque, na maioria das vezes, as nossas crianças não correspondem às nossas expectativas. Na maioria das vezes. E a companheira da expectativa é o quê? É a frustração. Então, nós olhamos para a nossa criança, para o nosso adolescente, e nós estamos vendo que ele não está correspondendo muito para as nossas expectativas, porque ele tem a sua individualidade. Ele é único e ele está na nossa família para nos ensinar, para que nós acuremos o nosso olhar, para que nós consigamos olhar para ele como uma pessoa que às vezes vai precisar de muita ajuda, às vezes vai precisar só do acolhimento. Nós estamos olhando nessa forma, acolhendo os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Nós temos de pensar que o nosso olhar determina aquilo que a gente sente. Quantas vezes o pai da gente chama atenção e fala, olha para mim. A gente não faz isso. Olha para mim. Por que a gente fala isso? Olha para mim. Porque o olhar não mente. E pai e mãe sabe quando o serzinho está mentindo ou não. Basta olhar. Não é assim? A gente sabe. Olha para mim. Olha nos meus olhos. É importante, não só nessa postura autoritária, nessa postura, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você me respeite, não. Mas para que a gente possa conhecê-lo. Para que a gente possa olhar para ele e conhecê-lo. Os olhos não mentem. O olhar não mente. Quando a gente chega num local, somente no local de trabalho, né? Seu chefe já está lá sentadinho no lugar dele. E ele olha para você, dependendo do olhar, você já fala, é hoje. Agora. Mas é assim, nós não conseguimos disfarçar o nosso olhar. Já percebeu? A gente não consegue disfarçar. Por que a gente tem essas rugas aqui, ó? É de tanto fazer assim, né? O olhar crítico, o olhar de censura, de julgamento. Não. Para quê? Por quê? Para criar essa ruga aqui, esse vinco no meio da testa? E vocês já estão cansados de saber que o primeiro ouvido que ouve é o meu. É aquele que está falando. Eu disse a vocês que eu sou revisora de textos, então eu tenho que ter um olhar acurado. Eu tenho, como eu disse, para tudo.
Então eu sei que quando eu sair daqui eu vou saber quem estava de verde, que é a minha cor preferida, né? Eu vou saber quem estava sentado aqui. Por quê? É uma característica minha. Então, o que a gente faz com a característica? A gente educa. A gente educa. Ai, mas eu sou muito, eu reparo demais. Eduque-se. Perceba-se. A coisa mais difícil é olhar no espelho, de verdade, olhar no espelho. Porque a gente olha todo dia, a gente escova os dentes, a gente passa creme, a gente, né, penteia o cabelo, faz a barba, né? Mas será que a gente consegue olhar nos olhos da gente no espelho? Já repararam nisso? Vocês já pararam para pensar se a gente realmente consegue se olhar? É difícil se olhar. Olhar para ver que, ai meu Deus, tem uma ruga aqui, tem uma espinha ali, minha barba não está muito bem feita aqui. Isso a gente olha. Mas olhar para a gente, para o autoconhecimento tão falado. Será que a gente consegue? A gente não consegue muito, não. É um pouquinho só, né? Depois dá um medo. Sei lá. O que eu vou sentir me olhando? Não é? A gente também olhar para a vida. Como é que a gente está olhando para a nossa vida? A gente está olhando para o nosso presente? Estamos aqui olhando para o nosso presente? Ou a gente está olhando para o nosso passado? Para aquilo que já foi? Para aquilo que eu não consegui? Para aquilo que me fizeram? Eu estou olhando para isso? Meu olhar está direcionado para isso? Ou o meu olhar está direcionado para o futuro, o que eu quero? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nada que a gente possa condenar em querer. Imagina, a gente quer sim. Mas vamos olhar para o nosso presente. O passado já se foi. Não tenho mais como voltar atrás. Não tenho mais como desfazer o que fiz e o que não fiz. O futuro, eu não sei. Agora o presente, olhar para o presente, estar no presente, isso sim importa. Agora eu posso fazer. Agora eu posso me reestruturar, me modificar, me educar. É difícil no dia a dia nós olharmos para as coisas que não nos fazem bem de uma maneira serena, tranquila. É difícil, não é fácil. Olhar para as coisas que nos desagradam e dizer, tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas nós temos de olhar de uma outra maneira. Quando nós estamos com um problema, nós ficamos ali, olhando para aquilo. E toda hora vem aquilo na nossa cabeça. É assim com todo mundo. Quando eu era adolescente, eu queria muito dirigir, né? E eu fui fazer lá os testes que tinha que fazer e tal. E eu fui reprovada 1, 2, 3 vezes. A bonita reprovou 3 vezes. E eu cheguei em casa. Não, eu reprovei 2 vezes. Aí eu cheguei em casa nesse dia, muito frustrada. Eu não passo. Eu não consigo passar nesse teste de direção. Uma hora é a faixa, outra hora não sei o quê. E meu pai me disse assim, deixa para lá. Mais tarde, quando você olhar para isso, vai estar tão pequenininho. Nunca mais esqueci, eu vou chorar. Nunca mais esqueci. E é verdade. Nós ficamos ali. Mas quando a gente se afasta, a gente olha de maneira diferente. Existia uma formiguinha que estava num labirinto. E ela naquele labirinto escuro, de repente, essa formiguinha via um balão. E ela, no balão, subiu no balão.
E foi subindo. E ela viu que aquele labirinto parecia uma pele. Ela subiu mais, essa pele era de um elefante. Subiu mais, esse elefante pertencia a uma manada. Tinha vários elefantes. Subiu mais, esse elefante convivia com outros animais. Ou seja, ela saiu de onde ela estava e olhou diferente. É fácil? Não, é muito difícil. Mas nós temos de nos afastar para enxergar, para ver de um modo diferente os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Vamos nos lembrar do olhar de Jesus. Sônia, mas você está querendo me comparar com o olhar de Jesus? Não, eu estou querendo dizer que ele era um modelo, que ele era um exemplo, que ele era um caminho. O olhar de Jesus era um olhar compreensivo. Em várias passagens dos evangelhos, nós vamos encontrar, e Jesus olhou o povo, olhou Maria Madalena, olhou os apóstolos, olhou os cegos, e Jesus olhou. Ele olhava para as pessoas com o seu olhar misericordioso, porque ele não julgava ninguém, com o seu olhar de paz, porque ele tinha dentro de si a paz. Jesus olhava com misericórdia para aqueles que o estavam comprometendo. Jesus olhava com amor. Lógico, evidente, que nós estamos ainda muito longe de tudo isso. Mas nós temos de começar. Nós temos que dar início à nossa jornada em direção a Ele. Nós temos que começar hoje, mudando o nosso olhar, mudando o nosso jeito de olhar para o meu companheiro, para a minha companheira. Porque é do micro que a gente vai para o macro. Não adianta eu querer ultrapassar e ir lá para frente, fazer coisas grandiosas, porque se no meu microcosmo eu não consigo olhar para o meu esposo, eu não consigo olhar para o meu filho, para a minha esposa, olhar nos olhos, porque os olhos dizem, os olhos falam, os olhos choram. Os olhos choram. Os olhos choram porque é necessário limpar o nosso exterior. O nosso interior, desculpe. É necessário que saia de nós as lágrimas. E muitas vezes elas são muito bem-vindas, porque elas nos limpam. Os olhos que compreendem como é importante quando um amigo chega para nós com um problema. E muitas vezes a gente só olha e a gente sente aquele olhar que acolhe e recebe. Como é importante. Nós, às vezes, achamos que esse tipo de coisa é bobagem. Ah, isso daí é papo de psicólogo. Não é, gente. É vida. A nossa vida é feita de pequenos momentos. E nós temos de estar atentos àquilo, à maneira como nós olhamos para o outro. Muitas vezes a gente olha para o outro com um olhar tão egoísta. Às vezes a gente passa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em outros países, a gente vê tanta gente pelo chão das ruas. E como é que é o nosso olhar para essa pessoa? É um olhar que repele? É um olhar que que faz uma prece? Se eu naquele momento não posso ajudar?
Como é esse olhar? É um egoísta? Ou é um olhar de empatia? De saber que nós espíritas acreditamos nas vidas sucessivas e de sabermos que nós poderíamos estar ali naquele local, naquele chão, em uma das nossas encarnações. Então o nosso olhar voltado para o próximo, ele possa ser mais empático, mais simpático. João trabalhava com Maria no centro da cidade e eles eram muito amigos. Só que eles trabalhavam no centro de uma grande cidade. E nessa grande cidade havia as pessoas pelo chão. Chegava no final do mês, o dinheiro era curto. Então eles iam almoçar mais ainda na parte delicada da cidade. Mas a comida era boa. Então eles iam almoçar ali. João tinha um pouco de medo de andar ali, porque os moradores de rua, aquelas pessoas estranhas, mas ele passava rapidinho e chegava no restaurante, comia e tal. Só que Maria tinha um olhar diferente. Maria olhava para as pessoas. E toda vez que ela saía do restaurante, ela procurava levar alguma coisa com ela. Um pãozinho, uma coisinha, outra. E ela deixava sempre ao lado de um rapaz novo que estava ali. Às vezes ele estava dormindo, às vezes ele olhava para ela, mas toda vez ela deixava aquele pãozinho ali para aquele rapaz. E João cismava com ela: para com isso, para de deixar isso aí. Ah, vagabundo, não trabalha, deixa ele aí, não sei o quê. Mas Maria se enternecia. Ela queria deixar o pãozinho dela ali para ele. O tempo passou, os anos passaram, e um dia Maria, ainda trabalhando naquele lugar, entrou numa lojinha de R$1,99. Maria adorava entrar naquelas lojinhas. De repente, ela sente uma mão no ombro dela, vira e olha um rapaz. Ela olhou o rapaz: te conheço? Eu acho que você não se lembra de mim. Mas eu sou aquele rapaz que você deixava o pãozinho enquanto eu morava na rua. Eu nunca esqueci de você. Eu nunca me esqueci do seu olhar. Então, o nosso olhar, ele diz muito. Ele é muito importante. Nosso olhar de amor, de carinho, né? E eu já estou quase acabando. E Paulo, quando escrevia as suas cartas para as outras igrejas, ele escreveu uma vez uma carta aos Efésios. E ele dizia nessa carta que ele orava por eles. Eu oro por vocês, meus irmãos, para que Deus ilumine os olhos dos seus corações. Olha que bonito. Os olhos dos nossos corações. E pedir a Deus que iluminasse os olhos do coração. Porque são esses que fazem a diferença. Não é o meu olho quase verde. Não. É o jeito que eu olho para você. É como o meu olhar é direcionado. Não é mesmo? E a partir do momento em que nós começamos a nos perceber, a nossa vida vai mudando. Mas isso exige o quê? Um esforço, um trabalho, um processo, como a palavra do momento, um processo. E realmente, tudo é um processo. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Para saber olhar aquele que está do nosso lado, aquele que está sob nossa responsabilidade, aquele com os quais eu trabalho. É fácil? Não é.
mas eu tenho que me educar. Eu tenho que tentar. Né? Porque quando Jesus olhava para as pessoas, ele olhava realmente. Ele só não passava os olhos. É interessante, né? Como eu já disse, eu sou revisora de textos e eu trabalhei em vários veículos de comunicação. E eu trabalhei uma vez num jornal na madrugada. Então eu trabalhava na madrugada e tinha que ser rápido, porque o jornal fechava e a gente tinha que dar conta. E aí o chefe chegava e falava, dá uma olhadinha. Como eu vou dar uma olhadinha? Me fala. Eu tenho que ler, eu tenho que ver. Dá uma olhadinha nisso aí. Não vou dar uma olhadinha, eu vou ver. Então, Jesus não dava uma olhadinha, Jesus olhava no olho, porque é através do olhar a gente se revela. E a luz verde se acendeu. E ainda bem que ela é verde. Então, que nós possamos, e que eu desejo a todos vocês, é que possamos ter um olhar de esperança, um olhar de acolhimento, um olhar de amor, que nós possamos mudar o nosso jeito de olhar, devagar, nesse processo, atentos a nós mesmos, que nós possamos aos poucos ir mudando o nosso jeito de olhar. Porque a gente sabe o efeito que tem um olhar quando a gente recebe esse olhar. Tanto de acolhimento, de amor, de fazer quanto de tensão. Quando Jesus estava saindo de Jericó, numa das suas passagens, ele viu aquela população um pouco agitada, como sempre. A população estava um pouco agitada, aquele povo agitado, e tinha uma pessoa gritando, Jesus, cura-me. E o povo, Jesus, não dá atenção para ele, não. Ele é um ceguinho, não dá atenção para ele. Jesus, cura-me. Jesus se aproximou dele, do cego Bartimeu. Jesus se aproximou, olhou para ele e perguntou, que queres que eu te faça? Olha que importante. Que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, eu veja. E viu. E Jesus o curou. Então que nós possamos ouvir nos nossos corações essa pergunta de Cristo Jesus. Que queres que eu te faça? Jesus, que eu mude o meu olhar. Que o meu olhar seja mais amoroso. Que o meu olhar seja mais compreensivo. Que meu olhar seja de paz. Nós precisamos de paz. É isso que eu desejo para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre. Nós agradecemos a tantas reflexões, não é? Nessa manhã tão boa. Agradecemos a Sônia. A gente estuda muito, né, para poder passar uma mensagem. Então, é tão importante e a gente aprende muito também. Então, que possamos, nesse momento, ter boas vibrações para com ela. Vamos fazer a nossa prece, porque eu acho que nós já estamos envolvidos. Depois a gente dá alguns recadinhos, aguardando a nossa assistência espiritual. Vamos, então, aproveitar esses momentos em que estamos com a mente voltada ao nosso Mestre Jesus, voltada ao seu olhar doce, meigo, assertivo, conhecedor dos nossos corações. E vamos pedir ao nosso Mestre amado que com a sua luz, com as suas energias amorosas, possam envolver todo o nosso planeta,
envolvendo os corações em muita paz, que é o que nós precisamos. Que cada canto possa sentir o seu olhar acolhedor, envolvendo no seu carinho, no seu amor, no seu incentivo. E que nós, Jesus, possamos agora também sentir a sua mão posta em cada um de nós, nos transmitindo energias de paz, de tranquilidade, energias de compreensão, de tolerância, uns para com os outros. Que possamos sentir o seu amor, Jesus. E desta forma, só nos resta agradecer. Temos muito, Mestre, temos muito e podemos doar. Não há ninguém que tenha tão pouco que não possa doar alguma coisa. Que nós, durante essa semana, possamos doar o nosso olhar amoroso, acolhedor, sincero, amigo, compreensivo a cada um que estiver ao nosso redor. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade bendita. Nos leve em segurança aos nossos lares, que possamos lembrar de Ti durante a semana e retornarmos na nossa próxima reunião em melhores condições que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos agora aguardar o encaminhamento, né, para a nossa assistência espiritual. Vamos só relembrar que nós temos a nossa IAN, nossa instituição assistencial, que acolhe as famílias mais carentes e que a gente tem muitas campanhas para que a gente possa ajudar dessa forma, também material, porque a gente está na matéria, não é? Precisamos ajudar também. Então nós vamos ter feirões, não é, Marcinha? A gente vai ter um feirão lá, onde que os produtos são vendidos a preços mais baratos, para que a gente possa comprar, e às vezes até doar, comprar para doar também, né? E aí a gente está chegando no Natal, e o Natal existe a sacolinha de Natal. Então, a gente não tem ainda muitos detalhes, existem as opções, né, de a gente comprar os produtos ou de a gente dar o dinheiro, a verba, para que sejam comprados de uma forma padronizada, a gente escolhe. Depois, quem tiver interesse pode ir até o plantão aqui da biblioteca, eles sempre, né, têm as informações necessárias, mas que a gente já possa começar a pensar no Natal. O Natal é um momento que a gente se sensibiliza, que as pessoas esperam alguma coisa, né? E se a gente tem condições, que a gente possa ajudar. Tá certo? Então, acho que era isso que a gente tinha para hoje. Um bom fim de sábado, de fim de semana, né? Esse feriado aí em que a gente pensou nos nossos queridos que partiram, sabendo que eles estão do lado de lá e que nós vamos ter um belo reencontro. Então não nos sintamos tristes, não, olhemos para esse fato de uma outra forma, com muita esperança, e que a gente tenha uma excelente semana e possamos nos olhar no sábado que vem. Obrigada, gente.